11, 45 a 57. Um momento em reflexão na palavra do Senhor antes da ceia. O coro vai cantar ainda depois, antes da celebração da ceia. João, capítulo 11, dos versos 45 a 57. O que diz a palavra do Senhor? Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram procurar os fariseus e contaram-lhes o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Esse homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo, pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia decidiram matá-lo. Verso 54. Por isso, Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar, e procuravam a Jesus. No templo diziam uns aos outros: que vos parece, ele não virá à festa? Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prender. No verso 45 e 46, há uma expressão aqui, o que Jesus fizera, o que ele tinha feito. Encontraram? Nós temos dois reforços aqui, 45 e 46. Afinal, o que Jesus fez está antes. E é conhecida a história da ressurreição de... Conhecemos a história, né? A gente não vai ler, é bem comprida. Dos versos 1 a 44. Só lembrando, igreja, eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Aliás, a Maria mencionada aqui no capítulo é a mesma Maria que pouco adiante ela unge os pés de Jesus com aquele bálsamo, perfume, um preparado caríssimo, e enxuga com os seus cabelos. Conhecem essa história também, né? Ela é bem comum para nós. Lázaro está doente, e as irmãs pedem para alguém avisar Jesus que ele está doente. E no verso, dá uma olhada, 11:3, diz que Jesus amava Lázaro, é isso mesmo? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus vai de prontidão? Ele vai imediatamente? Não. Ele demora. Ele atrasa. Lázaro morre. E aí a gente já pode pensar o que passa na cabeça das irmãs, enfim, daqueles que estavam esperando Jesus chegar e, enfim, socorrer ou dar algum suporte. Ele é sepultado. E no verso 19, coloque os seus olhos, João 11:19. Muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. A Bíblia diz: muitos judeus haviam ido, estavam presentes ali. O que nós entendemos nesse verso 19, igreja? Parece que esses 3 irmãos, eles eram muito queridos pelas pessoas. A ideia no texto é clara, já fala que Jesus amava Lázaro, e aqui essa movimentação de pessoas irem a falar com as irmãs de Lázaro evidencia, mostra que eles eram pessoas queridas. Aliás, Jesus tratou Lázaro de uma forma especial. Dá uma olhada no verso 11. E tendo dito isso, acrescentou palavras de Jesus. O que ele diz? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Aqui há outra evidência de que a família, esses 3 irmãos eram queridos das pessoas e também do nosso Senhor Jesus.
Uma lição que nós temos nessa manhã, igreja, olhando para esse texto, ou para esse contexto, que nosso texto principal está um pouquinho mais à frente. Igreja, nós não temos detalhes da vida de Lázaro e das suas irmãs. Nós não temos maiores detalhes. Não temos. Mas eu creio que nós podemos, sem medo de errar, enxergar que eles viviam de tal modo que as pessoas gostavam deles, os que estavam à volta. Lázaro era amigo. Eu não consigo ver Lázaro como alguém que reclama das coisas. Eu não consigo ver Lázaro como alguém que joga indiretas, que prejudica. Eu não consigo ver em Lázaro alguém que era aquele que era causador de discussões, sabe, aquele que não apaga o fogo, mas que joga lenha na fogo. Não é, ele não era aquele que estava fomentando intrigas. Eu entendo que ele e as irmãs eram pessoas das quais outras pessoas queriam ficar perto. Nós temos evidências no texto. As pessoas queriam ficar próximos deles. Eles proporcionavam algum ambiente especial onde eles estavam. Igreja, às vezes, nós podemos desenvolver uma ideia ou criar conceitos de que os outros precisam estar perto de mim ou de que ninguém me dá atenção. Isso pode acontecer comigo, com você. Né? Eu já falei isso algumas vezes, aquele espírito de coitadice. Eu preciso da atenção das pessoas, ou que me busquem, ou que falem comigo. Eu entendo que em alguns momentos isso pode acontecer, e até erramos nessa área. Sim, mas também a gente tem que ficar atento de olhar para nós mesmos e vermos como eu tenho contribuído para que as pessoas se aproximem de mim. E eu tenho comigo que Lázaro, e Marta e Maria, eles tinham isso bem nítido neles. A forma como eles se comportavam, pessoas estavam à volta deles. Por isso que aprove ao Senhor mencionar essa ocasião quando Lázaro morre. Aprove ao Senhor mencionar que quando as irmãs estão lá num luto, os judeus, muitos, a palavra diz, estavam se aproximando deles. O Senhor permitiu que na sua palavra entrasse essa história. Eu creio que isso tem algo a nos ensinar, sim, sobre a ressurreição e o poder de Deus sobre a morte, mas também outras coisas que estão aqui no texto, como essa afinidade das pessoas com eles. E uma pergunta para nós nessa manhã, nesse que eu chamaria de introdução no começo dessa reflexão. O que eu alimento em minha mente, em meu coração, e sai pela minha boca, é o que as pessoas gostam de ouvir. Aliás, nós vimos hoje na classe de batismo, trabalhei esse versículo, entre outros com os que estão fazendo a aula. A boca fala do que o coração está cheio. Versículo conhecido, né? E um dos alunos falou assim, minha mãe sempre fala isso. Eu falei, graças a Deus por sua mãe. Graças a Deus por sua mãe, que sempre fala isso em casa. A boca fala do que o coração está cheio. E a jovem adolescente estava relatando a dificuldade na sala de aula de ser luz, onde na escola todo mundo fala palavrão, fala coisa feia, coisa errada. E ele falou que não fala e assumiu, vestiu a camisa, que eu sou um cristão. E a classe sabe disso, glória a Deus por isso. Porque a boca fala de que o coração está cheio. Eu tenho para mim que Lázaro, Marta e Maria falavam coisas boas. Falavam coisas boas e isso trazia pessoas à volta. A pergunta é, o que eu alimento em minha mente, em meu coração e sai pela minha boca é o que as pessoas gostam de ouvir? O que está saindo está sendo agradável? Eu posso me projetar na vida de Lázaro, de Marta e Maria? Quando Jesus chega na cidade, ele atende as irmãs, aos olhos humanos está tudo atrasado, porque ele morreu já, está sepultado, aliás, está cheirando mal. Ele vai ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que em alta voz, foi isso mesmo, né? Verso 43, vamos dar uma conferida na palavra. E tendo dito isso, em alta voz, Lázaro vem para fora. Ele chama Lázaro para sair. E Lázaro aparece com as mãos e os pés. Aqui é um detalhe, né? Você consegue fazer um videozinho na sua mente? Mãos e pés atados com faixa, parecia uma assombração. Estava saindo, ainda com as bandagens, aquilo pelo corpo. E Jesus fala assim, desatai-o. Quem será que foi perto para fazer isso? Para tirar aquelas bandagens? Você iria, João? Não iria, né? Estou fora. Não, que isso, Jesus?
né? Bem provável que as irmãs fizeram, mas olha que cena, alguns detalhes que nós não imaginamos. Alguém que estava, talvez acho que muita gente, alguns desmaiaram, correram, não sei, mas ele deu a ordem, tirem essas bandagens dele, deixe ele ir. E então, dentro desse contexto, dessa história toda de Lázaro, as irmãs Marta e Maria, nós entramos no verso 45, que foi a nossa leitura principal nessa manhã. Veja o 45. Muitos dentre os judeus que tinham visitado Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Sim, aqueles que estavam indo visitar as irmãs, vendo aquele episódio, você consegue imaginar as pessoas assim, olhando o morto voltando à vida, e a palavra diz que creram em Jesus. Igreja, todo esse momento, com muitas pessoas visitando as irmãs, a Bíblia diz que vários passaram a crer em Jesus depois desse milagre. E algo, igreja, que deve ficar muito nítido em nossa mente. Qual que é o propósito principal do milagre? Crer que Deus tinha enviado Jesus. Aliás, veja os versos 41 e 42 de João 11. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E a pergunta é, nesse monte, entre aspas, de milagres que estão acontecendo em nossos dias, a finalidade é essa? Ou eu quero que aconteça um milagre em minha vida para que eu esteja bem? Eu olho para o Senhor como um banco, um par de muletas. Eu quero receber a bênção do Senhor. O propósito bíblico, quando acontece o milagre, é para que o Filho fosse conhecido. A salvação está em Cristo. Aqui é claro o que a palavra diz. O propósito desse milagre, crer que Deus tinha enviado Jesus. É o que ele queria mostrar ao povo. É essa mensagem. Aliás, esse é o Evangelho. Nos versos 46 e 47, alguns não creram. Está aí, né? Alguns deles foram procurar os fariseus. Não creram. E além de não crerem, eles foram contar, a Bíblia diz aqui, para os principais sacerdotes, toda aquela agitação que estava. A gente pode imaginar a agitação. Não é todo dia que um morto de 4 dias ressuscita. O burburinho foi grande. Eles foram contar toda essa agitação para os principais sacerdotes o que estava acontecendo, por conta de um homem que tinha voltado à vida. Essa notícia não se recebe todo dia. Então os sacerdotes, em sua maioria, isso é bem interessante, é dado importante, igreja, a gente pensar sobre isso, que os sacerdotes, na sua maioria, eles eram do grupo dos saduceus. E alguém quer arriscar qual que era a principal doutrina dos saduceus? Eles não criam Temos um problema aí, é exatamente isso. A principal doutrina dos saduceus era eles não criam na ressurreição. Os fariseus já lidavam com isso de uma forma diferente, mas os saduceus, e o sinédrio, a maior parte era desse grupo, eles não criam nisso. Então, quando foi dado o recado para eles, olha, Lázaro morreu, mas está vivinho. Ele voltou à vida. Sabe que isso soou para eles? Uma afronta à principal doutrina deles. A principal doutrina dos saduceus foi confrontada. E vocês acham que eles receberam isso bem? Nós estávamos errados. Agora vamos mudar a nossa doutrina. Foi assim que eles reagiram? Não. Começaram os planos para matar Jesus. Igreja, dentro desse contexto, vamos tirar algumas lições nessa manhã, e daí já vamos para o coro e celebrar a ceia. Uma lição que nós temos: Jesus confronta o nosso comportamento. Jesus confronta o nosso comportamento. Quando você escolhe crer em Cristo, quando você escolhe receber Jesus, entregar a sua vida a Ele, alguns burburinhos acontecem.
Eu creio que desse adolescente que na sala de aula disse, eu escolhi não falar palavrão porque eu sou um cristão, houve burburinho. Talvez você, jovem, adolescente, adulto, no seu local de trabalho, em casa, quando você escolhe não ser como a maioria, pode acontecer algum burburinho. E o que é triste muitas vezes é que algumas pessoas não conseguem se identificar como cristão no meio dos outros, não faz diferença, usa o mesmo linguajar, concorda com as coisas erradas, anda com aquelas roupas que o mundo oferece, faz coisas com o seu corpo que o mundo sugere. Parece que ser cristão não incomoda, tanto faz, não tem problema, não há identidade. O que aconteceu com os saduceus, de certa forma, pode acontecer conosco. Talvez o problema nem seja questão de doutrina de fé, mas as coisas que nós temos guardadas em nossa mente, às vezes por anos, Cristo desmorona em nós. E se Ele não desmoronar na gente, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode querer matar Jesus de novo. Pode querer crucificar Ele. Tem uma pantomima, lembrei disso agora, que eu vi anos atrás, daquela jovem que faz oração. Lembra dessa história? Ela levanta, ela faz oração. Como que é a oração? Senhor Jesus, me acompanhe no dia de hoje. Não foi assim? Foi, tem uma pantomima assim, né? E aí aparece Jesus. Quem lembra dessa pantomima, dessa história? Alguém já viu? Pouca gente. Podemos passar uma hora aqui no telão. E o que acontece? Nessa história, Jesus aparece e ela assusta. Mas quem é o Senhor? Não, sou Jesus. Se você orou, eu estou aqui com você. E ela começa a fazer algumas coisas da rotina dela e ela começa a ficar incomodada porque ele está vendo. Então ela vai pegar uma revista, ela faz o seguinte. Não, você não pode ver isso. Vamos ver outra coisa. Ela fecha a revista, aí ela fala assim, vamos ver um programa de televisão. Aí ela abre no canal que ela tinha deixado aberto. A hora que ela liga, Jesus, não, você não pode, fecha os seus olhos, não pode ver essas coisas. Aí ela desliga e ela vai pegar uma coisa para tomar na geladeira e ela fala, não, o senhor não toma essas coisas. Jesus, Deus que me perdoe, ela fala, né? Enfim, ela quer sair à noite com as amigas, aí chegam os amigos em casa, enfim, ela pediu para ficar com ele o dia todo. Aí os amigos chegam em casa e vamos para uma programação, para uma balada, ela fala, Jesus, o senhor não pode ir lá. Ou se o senhor for, o senhor fica do lado de fora me esperando, quando eu sair a gente volta junto, mas entrar lá dentro o senhor não pode. E quando ela vai saindo de casa, ele está acompanhando. Estão se lembrando desse vídeo? Não? E ela insiste até que ela briga com ele. E em última instância, sabe o que ela faz? Lembrou, Léo? Ela fala assim, Jesus, não tem jeito. O senhor não está me entendendo, eu não quero que o senhor vá junto. Já sei. Ela vai, pega ele e coloca um prego numa mão, na outra mão e prende ele. O que essa cena lembra? Ou Cristo desmorona os nossos hábitos, ou nós vamos querer prender ele de novo na cruz e falar, fica lá, fica longe de mim. Jesus confronta o nosso comportamento. Eu quero voltar à igreja, a esses que rejeitaram Jesus. Não só rejeitaram, mas tramaram o assassinato dele. Estavam com o coração tão endurecido que eles preferiram ignorar o que Jesus tinha feito, ignorar uma ressurreição de um homem que já cheirava mal. Eles escolheram ignorar o milagre que Jesus tinha feito e muito menos admitiam que estavam errados. Aparece no coração deles a questão do orgulho, e se eu e você permitirmos que esse sentimento cresça dentro de nós, isso pode nos levar a cometer grandes pecados, como aconteceram com eles aqui. Uma segunda lição que nós temos nessa manhã é que Jesus confronta o nosso orgulho. A primeira delas foi que ele confronta o comportamento, e a segunda lição que ele confronta o nosso orgulho. Os jeitos que nós temos, os gênios que nós temos, que sempre nos apegamos a eles para que mudanças não ocorram na nossa vida. Igreja, às vezes eu e você podemos ignorar as ações de Deus em nossa vida para justificar as nossas preferências, como eles fizeram aqui. Igreja, vamos ser honestos, eu comigo, você com o seu coração, nós temos muito mais capacidade para justificar nossos pecados do que coragem para enfrentar eles e para encará-los. Mas tal pessoa fez isso. Mas eu e você temos essa inclinação
E isso mexe conosco, isso dói em nós. Nós temos muito mais facilidade para justificar do que para encarar. O verso 48 diz o quê? Se o deixarmos em paz, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar, algumas traduções trazem o nosso templo, talvez está assim na sua Bíblia, no século 21 fala lugar, como a nossa nação. O que quer dizer essa expressão, tirarão o nosso lugar, o nosso templo? Igreja, os judeus sabiam que se não prendessem Jesus, os romanos poderiam disciplinar os judeus. Era importante a cidade manter uma certa ordem. Quando a cidade estava num caos, em alguma bagunça, como a gente vê de vez em quando manifestações, isso soava tremendamente mal para o governo romano. Não pode. Roma deu liberdade aos judeus com a condição de serem discretos, de serem obedientes, de que não houvesse tumulto entre os povos, nas cidades. Então, esses milagres de Jesus geralmente causavam um alvoroço entre o povo. É inevitável. Eu volto a dizer, não é todo dia que alguém que está cheirando mal ressuscita. Então, isso causa um alvoroço. Então, os líderes judeus temiam que o desagrado dos romanos tirasse o privilégio deles. Olha que situação. O que nós aprendemos com isso, igreja? Uma terceira e última lição. Jesus não só confronta o nosso comportamento, ele não só confronta o nosso orgulho, mas Jesus confronta os nossos medos. Os nossos medos. Tem muita gente que escolhe não seguir a Jesus com medo do que ele vai ter que perder, do que ele vai ter que deixar. Tem ou não tem? Tem. Ah, mas o que os meus pais vão falar? Eu cresci numa outra tradição religiosa, o que fulano vai dizer? Não, mas meus amigos, minhas saídas, minhas bagunças, meus prazeres. Igreja, uma vida de pecados prazerosos deverão ser deixados de lado. Mas creiam, isso não é incentivo para quem vive sob o domínio desses pecados. Muitos não avaliam o que se ganha com Jesus, mas só o que eu perco com Ele. Não consegue avaliar o que se ganha. Por vezes, cristãos escolhem não se envolver, até eu estou dizendo cristãos, mas considerem assim entre aspas, tá? Coloque aí a sua consideração. Por vezes, cristãos escolhem não se envolver tanto com a Bíblia, não se envolver tanto com oração, não se envolver tanto com os trabalhos da igreja, justamente porque temem que tenham que ter uma vida de mais consagração ao Senhor. Eu não vou participar do grupo dos homens, ou das mulheres, ou qualquer outra programação da igreja, porque eu sei que tem coisas aqui dentro que estão tão enraizadas, e vai ser confrontado, e eu não sei se estou preparado para isso. Igreja, e perde-se meses, semanas de bênção. Perde-se com isso. Aqui no contexto, eles tinham medo de perder o templo. A pergunta é para mim, para você nessa manhã: o que nós estamos com medo de perder na presença de Jesus? O que do que nós temos medo de perder? Talvez algum pecado enraizado, que ainda gera prazer, que ainda nutre algo, e que alimenta por um pouco tempo, mas traz adrenalina. Qual é o nosso medo? De perder o que com a presença do Senhor? De perder o quê? Eu quero caminhar para o final do verso 43, que nós já lemos, quando Jesus diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. A pergunta é: Jesus tem te chamado? Talvez para sair de uma vida de dúvidas, sair de uma vida de comportamento errado, para sair de uma vida de pecado, ou talvez Jesus tenha chamado para sair de uma vida de medos, Quando Jesus chamar, atenda a voz dele. Olha para João 12, versos 1 e 2. Que momento especial que temos aqui. João 12, 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe
o quê? Um jantar, uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Dá para vislumbrar isso aí? Depois de algum tempo, todo mundo se reúne. E eu convido para você pintar esse quadro na sua mente, para você fazer essa cena. Grave as cenas. Jesus se encontra com Lázaro, a quem ele amava. A irmã está servindo. Será que eu e você temos noção do que foi esse encontro? Jesus na mesa com Lázaro. Será que Lázaro conseguiu jantar com Jesus? Mestre, Senhor, não sei, estava morto e voltei a viver. A Bíblia diz, igreja, que os que creem em Jesus, a Bíblia diz que aqueles que têm Ele como Senhor de sua vida, a Bíblia diz que aqueles que resolveram um dia entregar o seu coração, suas preferências, seus gostos, enfim, a sua vida a Cristo, colocá-lo no centro, estarão um dia à mesa com Ele. A pergunta é nessa manhã: você um dia vai estar à mesa com Jesus? Igreja, Ele quer confrontar o nosso comportamento. Ele quer confrontar o nosso orgulho, o meu, o seu. Ele quer confrontar os nossos medos. Mas Ele quer que você vença tudo isso. Vença. E mais do que isso, Ele diz: vamos jantar junto? Senta comigo à mesa. Amém? Senta comigo à mesa. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, porque o Senhor é o Deus da restauração, que traz a luz, ainda que os pecados nos convidem às trevas, a escravidão, a prisão. Louvado seja o Senhor pela obra de libertação, de restauração. Te louvamos porque o Senhor nos convida à mesa. E aprove ao Senhor um dia cearmos contigo, estarmos juntos. Para a glória de Deus. Obrigado por essa palavra que não é minha, é do Senhor. Te louvamos pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Ajuda, Deus, confronte para que muitos ainda se entreguem a Cristo através dessa história maravilhosa do Deus da restauração, que chama para sair do pecado, chama para sair dos lugares imundos, para vir para Cristo e para estar com Ele à mesa. Sensibiliza a cada um de nós, ó Deus, a louvarmos ao Senhor por essa história, e que outros ainda se entreguem e possam sair de uma vida de pecados para uma vida na presença do Senhor, vivendo para Ti, em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, ao pegarmos um pedacinho de pão, ao tomarmos o cálice, o suco de uva, e louvarmos pelo Deus da restauração em Cristo Jesus. Assim nós oramos, pedindo, agradecidos, e em nome dEle, do nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, oramos. Amém. Amém.